Pessoal, mais uma vez, quero gravar algo aqui que possa agregar. Embora muita gente não compreendeu, tá? O conteúdo do canal, combate, né? Luta, quer refutar, e a gente faz o máximo para ser transparente, honesto, lúcido e racional. Então, não esquece de deixar seu like e compartilhar com o máximo de pessoas. Isso é o combustível que alimenta o canal a estar gravando cada vez mais e trazendo para vocês assuntos coerentes. Que não fique somente nas minhas palavras, mas que vocês pesquisem, né? Pega a parte do conteúdo aqui, filtra, analisa, tá? E hoje vamos construir mais uma vez um entendimento sobre o arrebatamento. Essa é uma causa que causa problemas mentais, sentimentais, pessoais, um efeito de manipulação nas pessoas. Então preste atenção, tá? Vou compartilhar aqui o meu slide e vocês assistam na maior precisão. Não esquece do like, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto diz a origem do arrebatamento. Você já questionou, você já perguntou, né? Você já pensou, já refletiu sobre aonde veio a origem do arrebatamento? Ah, foi Jesus que falou, foi Paulo que falou, tem certeza, né? Porque, embora citados dentro da Bíblia, a gente tem que estudar a questão dos mitos anteriores, das outras crenças, para saber até onde tem o fundamento disso. É o que eu sempre trago no canal. É o pano de fundo que vai estimular você a ficar meio arisco com as coisas que te apresentam. Então, o primeiro ponto aqui, o arrebatamento, como é conhecido hoje, não é só uma doutrina antiga da igreja. Capítulo 4, versículo 16 e 17. E também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Dessa forma literal e futurista. A passagem-chave: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com ele nos ares, nas nuvens. Lá em 1 Tessalonicenses 4, o 16 e 17. Então, pode-se entender também essa interpretação como gnóstica, tá? A questão aqui que eu vou falar no final, do verdadeiro sentido do arrebatamento, não como você foi ensinado dentro do cristianismo, do catolicismo ou do protestantismo, tá? Cristo voltar tem outro sentido aí, que é a questão do despertar das pessoas, o estado crístico, e não a questão ser mito, né? Uma pessoa com mais de 1000 anos, 2000 anos atrás, já virou, nem cinzas tem mais, né? Dos seus resíduos mortais. A um anjo tocar uma trombeta e essa pessoa vai voltar à vida, vai sair do sepulcro. É assim que os crentes acreditam, né? Ah, mas Deus tudo pode, isso é possível. Isso é alimentar mentira, tá? Então essa visão foi difundida principalmente por meio da Bíblia de referência de Scofield e do movimento pentecostal evangélico, aquele mesmo nascido na rua Azusa, né? Vocês conhecem esse movimento. Segundo ponto, perdoa a expressão, muito barulho, tá, pessoal? Estou gravando de dia, é pessoa lavando o carro na esquina, é cachorro latindo, mas o importante é vocês pegar o conteúdo. Embora o sincretismo das ideias similares em outras religiões, a questão que eu já falei de batismo, partir de pão, né? Já falei da unção, nos vídeos anteriores, e a questão do arrebatamento em outras crenças ou doutrinas. Embora o arrebatamento como evento pré-apocalíptico seja específico do cristianismo moderno, porque tem a questão do cristianismo arcaico, né? E agora tem o moderno. Temas semelhantes aparecem em outras tradições religiosas. Por exemplo, no judaísmo, não há um arrebatamento literal, mas o Messias, que vocês chamam de Mashiach, é esperado para restaurar Israel
inaugurar uma nova era de paz. Olha a cachorrada latina. Então lá eles estão aguardando um Messias que ainda vai vir, não no Jesus criado por Roma. O segundo ponto, texto apocalípticos como o livro de Daniel falam sobre a ressurreição e juízo que influenciaram o cristianismo. Terceiro ponto, alguns místicos judeus, como os cabalistas, praticantes da cabala, falam sobre ascensões espirituais, como do profeta Elias, né, se ascensionou, se transcendeu, né, se iluminou, como também subiu ao céu um redemoinho. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Então a visão da interpretação é bem diferente do cristianismo, né? Ser arrebatamento na questão de ser ascensionado. O ponto B aqui também é adaptado no islamismo, a visão dessa interpretação sobre arrebatamento. Vamos ver então o que eles falam sobre essa questão. Temos o profeta Isa, né, que é o Jesus do islamismo, é conhecido como Isa. Também é esperado para retornar antes do fim dos tempos. Então, a promessa de vinda para tirar alguém da Matrix, da ilusão, né, um salvador, um herói, essa questão não é só pregada pelo Jesus da Bíblia. Tem diversos messias de outras crenças com promessa de retorno, né? Al-Mahdi é outro líder messiânico esperado para guiar os fiéis antes do juízo final, né? A ideia de uma ascensão ao céu está presente na história de Mahomed, que ascende ao céu na noite de ascensão Isra e Miraj. O ponto C, religiões hinduístas ou budistas. No hinduísmo, a figura de Kalki, o último avatar de Vishnu, que virá no fim do ciclo. Salvar, né? A ideia de Messias, de Salvador, pregado por outras crenças, né? Em alguns textos hindus e budistas, seres de impureza espiritual podem ser libertados, como por exemplo Moksha ou Nirvana, do ciclo de reencarnações, o que pode ser visto como um tipo de arrebatamento espiritual, só que de um ponto diferente. Ponto D, o zoroatrismo também tem a questão do arrebatamento, ou de um Messias que prometeu voltar para resgatar. Essa forte influência que incentivou, que foi adaptada, lembra que eu falei? Sincretismo e nova roupagem. O cristianismo se apossou da história de diversas crenças e mitos passados para moldar o cristianismo, né? Então a questão do zoroatrismo, que eu já falei muitas vezes aqui no canal, do Partido Pão, né? Do juízo final, de a questão dualista, anjo versus demônio, bem versus mal, né? A questão de Santa Ceia, tudo isso aí veio do zoroatrismo, inclusive o juízo final, né? Então fala-se de um Salvador, que lá é conhecido como Xiaoxiante, que virá no fim dos tempos para ressuscitar os mortos e purificar o mundo. É muito similar a Jesus aí da Bíblia, ou Yahushua, ou Yeshua, né? Yahushua, Yahusha, várias expressões, né? A ideia de Salvador, de purificação. E existe o conceito de uma purificação universal por fogo e julgamento. Olha aí, muito similar à questão da condenação, do lago de fogo, do inferno, né, como é interpretado pelos cristãos, e julgamento e punição, né? Existe o conceito de purificação universal por meio de fogo, né, através da prova, né? Eu vos purificarei através do fogo. Ou tá uma parte lá, acho que salvo eu, profeta Obadias, a terceira parte passará pelo fogo, né? Alguma coisa assim. E julgamento, né? Eu batizo com água, virá um que batizará com fogo. Lembra que eu falei da similaridade que tem com as outras crenças? No Espiritismo, ou movimento da nova era, também temos a questão, tá? Kardecista,
que fala da transição planetária, que é uma espécie de arrebatamento de sentidos, de mente, de evolução, né? Só que não deixa de ser uma questão de arrebatamento de forma diferente dos cristãos. Um momento que os espíritos menores, evoluídos, serão retirados da Terra, levados ao mundo inferiores, que é chamado de umbrais, ou cidades umbralinas. Vamos fazer um vídeo mais para frente sobre isso. Enquanto os mais evoluídos permanecerão aqui, né? A nova terra e o novo céu, pregado pelos testemunhos de Jeová. Então, no movimento da nova era, fala-se em ascensão espiritual, elevação de frequência, né? Ou colheita de almas, ideias parecidas com o arrebatamento cristão, que um será deixado, o outro será levado, né? O joio, né? Para o segundo arrebatamento, que o primeiro vai reinar 1000 anos com Cristo lá em cima, depois voltar com milhares de anjos para arrebatar os que ficaram. Então é muito similar, tá vendo? É o mesmo espelho, é o mesmo pano de fundo, só que com nova roupagem dentro da fé cristã. Terceiro ponto: deuses ou figuras divinas que prometeram voltar, que prometeram resgatar, salvar, elevar, selecionar um povo, além de Jesus, tá? Além da figura de Cristo, temos outras religiões que representam personagens que prometeram, né? Profetizaram o seu retorno, ou são separados para voltar. Na questão do cristianismo é Jesus. A igreja da esquina, o catolicismo, prega o retorno de Cristo. É Apocalipse, Jesus está voltando, né? Função do final dos tempos. Lá no islamismo temos o Isa, ou Al-Hamaj, Malhad, que fala também da questão do julgamento e o fim da justiça. Juízo final, né? É o mesmo conceito do cristianismo. No hinduísmo tem Kalki, que é o fim do ciclo, né? Kali Yuga e a restauração da ordem. No zoroatrismo, que é a primeira mais antiga lá, né? Sempre falei aqui do canal de zoroatrismo, tem Xiaoxiante, que está ligado à ressurreição e à purificação. Então você que acredita em ressurreição, né, dos mortos, de tabela você está acreditando nessa crença chamada zoroatrismo. E olha o carro do ovo passando no bairro do Pobre aqui no vídeo. Justo no momento de gravar, né? Mas vamos lá. No judaísmo temos o Messias, Mashiach, né? Reconstrução do templo e paz mundial. Então tudo está conectado, tudo está ligado, né? Tudo está só adaptado com novas roupagens. Todas elas, seja no hinduísmo, seja no zoroatrismo, seja no cristianismo, seja no judaísmo, cada uma delas tem o seu Messias, tem o seu Mashiach, tem o seu Salvador, e todos eles prometeram voltar. Isso porque nem citei aqui a questão de Krishna, né, de outros deuses mais antigos lá do Egito, que também prometeram retornar, e até agora nada. E nem vai, porque a questão do Cristo voltar é questão racional. O estado crístico não tem nada a ver com o retorno de um super-herói vindo nas nuvens. O Wilson vai viver errando, porque ele está acreditando que isso vai acontecer. Então estamos aqui vasculhando a origem disso, aonde nasceu isso. Conclusão: a ideia do arrebatamento é uma crença moderna dentro do cristianismo. Olha o carro me atrapalhando. A ideia de arrebatamento é uma crença moderna dentro do cristianismo, tá? Mas carrega elementos de sincretismo. Sempre falei e sempre vou falar de sincretismo nesse canal. Sempre falei. Sincretismo é o quê? Uma nova adaptação, uma nova roupagem que deram para crenças antigas, tá? É só como se fosse uma pincelada, uma maquiada, uma abafada no assunto, por baixo dos panos, certo? Então, ecoando ideias apocalípticas, messiânicas e escatológicas, presente em muitas religiões, preste atenção.
A esperança de um retorno divino ou de uma transformação radical do mundo é quase universal nas grandes tradições espirituais, em movimentos como adventistas, Testemunho de Jeová ou na cultura pop, tá? Depois a gente fala sobre isso. A ideia da volta de um Messias ou de uma figura salvadora, né? Alguém que vai te tirar da Matrix, porque tem passagens que é o contrário disso, né? Fala até que cresçamos na estatura de um varão perfeito, até evoluir, até o despertar, até você achar a frequência correta e parar de emanar e vibrar a frequência errada. Clamar, vou clamar a Deus. Frequência ruim, entendeu? Negativa. Então todas elas empregam um Messias Salvador que vai retornar. O mundo, né, aparece em muitas crenças antigas, essa humanidade que está aguardando um Messias. Embora nem todas elas usam o termo Messias, né, nem todas elas adaptam isso, algumas sim. O conceito, né, alguém escolhido por forças divinas, forças superiores, forças celestiais, né, para redimir ou renovar o mundo. É amplamente compartilhado, especialmente em sistemas religiosos escatológicos e cíclicos. A questão em algumas, por exemplo, de crenças antigas, com ideias semelhantes ao retorno messiânico. Então, quando não se prega o termo Messias, a elaboração do retorno, a promessa de tirar do mundo físico, da matéria, é similar em todas, é presente em todas, certo? Continuando, judaísmo antigo, temos fontes do messianismo, a questão messiânica, Machia, né, lá do hebraico, literalmente chamado de ungido, né? Lembrando que ungido não tem nada a ver com questão divina. Os reis, como eu fiz aqui vídeos já, os reis do passado, ou faraós, ungiam pessoas. Então eram messias. Saul foi um Cristo, né? A palavra Messias ou Machia significa Cristo. Então qualquer um que recebia unção para se tornar um rei, um governador, né? Um imperador, era um Cristo. Então Cristo não tem nada a ver com a questão, é divino, né? E também tem o Cristo da Gnosis, que eu sempre falo, que é o estado crístico, né? Estado de despertado, certo? Então a figura descendente de Davi, né, chamado de ungido, restaurar Israel politicamente e religiosamente, trazer paz, reconstruir o templo em Jerusalém. É o conceito do judaísmo. Essa importância é a origem direta da ideia cristã do Cristo que retorna, né? O Cristo do judaísmo que restaura Israel, que renova Israel. O conceito de dois Messias aparece em textos como os Cormã e o Messias sacerdotal a um Messias davidíaco. Ponto 2. Zoroatrismo persa antiga, tá? Prega-se o Shaoshiante, aquele que trará benefício, ou seja, esse é o Cristo do zoroatrismo, o Messias do zoroatrismo, o Cristo do zoroatrismo, o Machia, qual termo você queira adaptar. Ele traz o último dos 3 salvadores enviados por Ahura Mazda. É nascido de uma virgem. Olha só a semelhança com Jesus. Ele é nascido de uma virgem. Quando se fala trazer os 3 aqui, né, comparado ao Jesus, que vai trazer as 2 testemunhas, ressuscitar a dos mortos, né, e vencerá Angra Maniu, que aqui é representado como o diabo no cristianismo. Vence Satanás, vence o dragão, né, o capeta. Então aqui recebe outro nome aqui dentro do zoroatrismo. Veja a cópia que é. O zoroatrismo é antes da Bíblia, é antes do cristianismo, tá? Isso iniciará a renovação do mundo, um novo ciclo, uma nova era. Então a influência direta do judaísmo e cristianismo, especialmente na ideia de julgamento final, que eu sempre falei, ressurreição dos mortos e fogo purificador. Como é um conceito do zoroatrismo,
o judaísmo, que a gente sempre fala da prostituição romana, mas os judeus se apossaram da história do zoroatrismo, acloparam o julgamento final, ressurreição dos mortos, né? Então já veio prostituído de lá. Quando Roma pegou, só acrescentou mais um pouquinho de fermento, mas já se você se livrar do fermento de Roma, não se esqueça que você tem que livrar dos judeus sionistas, askenazes, europeizados, embranquecidos, né? Então, é complicado. Você só se livrar de Roma, você não se livrou. Você ficar aí entupido de hebraico moderno, com sinais maçoréticos, você ainda está no erro, tá, do engano. Então, no hinduísmo, temos Kalki, o 10º e último avatar de Vishnu. Virá no fim da era atual, Kali Yuga, montado em um cavalo branco. Olha só. Apocalipse fala que o Messias vem o quê? Montado num cavalo branco. Tá lá em Apocalipse, não tá? Olha só como pegou de cópia aqui de rabeira, bateu na trave e, sendo a Bíblia e o cristianismo como se fosse Shopee, acoplou, copiou ou se apossou da narrativa do hinduísmo, cavalo branco. O hinduísmo, os Vedas, são mais antigos que a Bíblia, tá? Aí tem a destruição dos ímpios e restaurará o Dharma, ordem cósmica. Quando você ora aí, né? Davi falava muito a questão de destruir os inimigos, verão os inimigos por estrado dos teus pés, né? Olha só, o conceito do hinduísmo, aclopado dentro da Bíblia. Você vê muita semelhança, né? O ciclo do mundo, então, recomeçará, chamado de Satya Yuga. O hinduísmo é cíclico, o mundo passa por 4 eras e depois começa. Kalki marca o fim de uma era decadente. Então, ele dá um ponto final, como se fosse o Messias bíblico, terminando o Velho Testamento e criando o tempo da graça, terminando o tempo da lei e começando o tempo da graça. É mais ou menos isso aqui, o mesmo conceito do hinduísmo, né? Que é terminando, né, as eras e marcando um novo ciclo, um novo testamento. Veja só que semelhança. E lembrando que essas crenças vêm antes, tá? Do cristianismo. Budismo tem o Mahayana, a Maitreya, ou Buda do futuro, né? É o Buda que virá. Surgirá quando os ensinamentos de Buda, Gautama, forem esquecidos. Então, ele vai renovar a consciência. Trará a nova era da iluminação e compaixão, associada à regeneração moral da humanidade. Esperado especialmente no budismo chinês e tibetano, em algumas seitas considerado iminente. Então, a promessa de um Messias que vai vir, vai resgatar, vai salvar, vai tirar, vai renovar, não é só do Jesus bíblico. E esses personagens são antes, moldaram o personagem de Jesus. Quinto ponto, mitologia maia e asteca. Algumas versões falam da volta de Quetzalcoatl. Acho que é isso que fala. É um deus civilizador, serpente e emplumada. Prometeu voltar após a partir para o leste. Seu retorno foi ligado erroneamente à chegada dos espanhóis, a interpretação. Mais simbólico que escatológico, mas quando paralelos com o retorno de uma divindade benigna. Então, ele prometeu voltar, como Jesus prometeu. Sexto aqui, na mitologia nórdica, né, de Thor, de Odin, aquela cultura toda, temos, durante o Ragnarok, fim dos tempos, conhecida essa palavra, vários deuses morreram, mas alguns retornaram ou renasceram. Balder, deus da luz, retorna após ao caos. O mundo é purificado por fogo e renasce. Uma nova era começa com deuses sobreviventes de uma humanidade renovada. Conceito de purificação através do caos e do fogo
é próximo ao de muitos do Apocalipse messiânicos. Então é muito similar. Sétimo, temos o grande mitraísmo que sempre falamos no canal. Conceito de juízo final, de anjo, demônio, diabo, né? Conceito de partir de pão, batismo, que é ablução, veio daqui. Império Mitraico, tá? E aqui diz: Mitra é um deus solar, guerreiro e salvador. Não é um retorno literal documentado, mas o culto tinha rituais de purificação e salvação de alma. Conceito de salvação já presente em outras crenças. Algumas versões falam de banquete final entre Mitra e os fiéis após uma renovação do mundo. Não é muito parecido? Reinará com Cristo 1000 anos nos ares, a noivos escolhidos, depois de ser coletado, né? Ficou o joio para trás, e vai ter uma grande, as bodas de ouro, né, do cordeiro, vai saciar numa mesa, e assim os crentes acreditam. Cópia do mitraísmo. Muitas características de Mitra foram associadas a Cristo pelos primeiros apologistas cristãos, como o nascimento, principalmente 25 de dezembro. A festa do Natal que você comemora, a árvore colorida do Tammuz, né? E principalmente ligado a Mitra, né? É o nascimento de Jesus. O ponto 8, tradições africanas e indígenas, chamado de resgate mítico. Algumas culturas têm profecias sobre o retorno de um ancestral ou espírito divino para restaurar a ordem espiritual e cultural. As profecias sobre o retorno de alguém. Não estou falando de Bíblia, estou falando de tradições africanas e indígenas. Parece com a Bíblia? Se eu falar que tem profecias sobre a volta de Jesus, profetizam até hoje sobre alguém que um espírito divino, aqui ó, a volta de um retorno de um ancestral ou espírito divino para restaurar a ordem espiritual. É similar, não é? Então, vai vendo aí os detalhes da roupa do cristianismo, que moldou o cristianismo, tá? Por isso que eu sempre falo, ela é chamada de grande prostituta, lá em 17 e 18 de Apocalipse, justamente por ter pegado essas crenças de pagãos e montado a sua nova roupa, né, chamada de cristianismo. Então, continuando aqui, exemplos de profecias messiânicas. Na África do Sul tem Xhosa, prevendo a volta dos ancestrais e libertação do povo. Povos indígenas e americanos, como os Hopi, têm profecias de grande purificador, ou de um irmão branco perdido que retornará. Tinha que ser, né? Irmão branco que retornará. Será que é isso que o Romilson está pregando? Será que ele tem conhecimento desse tipo de estudo? Será que os Eldins que acreditam em arrebatamento, que acreditam em batismo, em partir de pão, conhecem esses conceitos aqui do canal? Entende sobre isso? Olha o carro passando de novo. Conclusão. A ideia de um Messias ou Salvador que voltará não é exclusivo do cristianismo, não é propriedade do cristianismo. Muitas tradições antigas esperam por uma figura futura que trará justiça, renovação ou salvação, seja de forma espiritual, ética ou cósmica. Isso revela um anseio humano universal por restauração e sentido, um novo reset, uma formatação, tá? Em tempos de crise. Vamos lá então. Quem foi John Nelson Darby? Yaldins, seguidores do Romilson, o próprio Romilson, né? Canal Atalaia de Yal, né? Guerreiros, Remanescente, Redenção, Vaso, tem várias vertentes aí, vocês que cultuam o leão, coloca a imagem de Yaô, né? Yaô da Baote, cabeça de leão, cauda de serpente. Preste atenção nesse estudo, tá? E eu quero que vocês pesquisem. Quem sabe vai cair a venda dos seus olhos e a ficha que vocês estão acreditando em doutrinas humanas. Bom, nascido
em 1800, em Londres. Família anglo-irlandesa nobre. Formação, estudou direito na Trinity College, né? Mas largou a advocacia para se tornar pastor anglicano. Lembra quando eu falo do Lutero? Após os luteranos e calvinos, a primeira igreja aí, vamos dizer, toda essa confusão é a anglicana. Depois foi gerando as demais, né? Então, a atuação religiosa, se desligou da igreja anglicana e formou a Discendente, né? Em 1828, tornou-se líder dos Irmãos de Plymouth, um movimento restauracionalista independente. Assim como Lutero não concordou com os padres, ele renovou novamente uma nova roupagem para o cristianismo, né? Aí viram vertentes separadas. Hoje temos pentecostais, neopentecostais, né? Tem tudo quanto é tipo de crente e é um corpo dividido. Derby, então, foi teólogo sistemático, considerado o pai do dispensacionalismo, né? Uma forma de interpretar a Bíblia pessoal, particular, e ele introduziu a questão do arrebatamento, que divide a história da salvação em períodos ou dispensações. Tempo da dispensação. Movimento humano, né? Esse é o rosto de Derby, tá? O cara que criou a doutrina do dispensacionalismo, né? E a questão do arrebatamento. Então é importante você saber disso, você que acredita em arrebatamento, né? E hoje temos a era da graça, a era da dispensação. Então foram divididos nessas eras. Isso é conceito que o Messias nunca falou, né? Conceito de interpretações humanas. Ah, o Velho Testamento é o tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Foi também a questão de Derby ter interpretado isso. Então, dentro dessa estrutura, Derby separou claramente Israel físico do que ele chamou de igreja verdadeira, ou seja, os salvos, os cristãos, tá? Isso permitiu ele se apostular um arrebatamento exclusivo da igreja, separando da tribulação prometida para Israel. Então é bem particular e pessoal que hoje contaminou o resto dos cristãos que acreditam nessa teologia, né? Como surgiu a ideia do arrebatamento pré-tribulacional? Porque é isso aqui que o Romilson prega e que os Aldins acreditam. Vai haver o arrebatamento, mas antes da tribulação. Entendeu? Então surgiu no século o período marcado por avivamentos, especulações apocalípticas e movimentos milenaristas na Europa da América, na Europa e na América. Muitas pessoas que esperavam o fim eminente do mundo e a volta de Cristo, a tese de Derby, Cristo voltará em duas etapas: o arrebatamento, né, o pré-tribulacionista, depois tem os que ficaram, né, o pós-tribulacionista. Foi ele que dividiu. Assim como o Romilson prega, vai subir e vai ficar aqui os demais para ser aperfeiçoado nas trevas exteriores. Acho que é mais ou menos isso. Primeira fase oculta, arrebatamento secreto, arrebatamento da igreja antes da tribulação. Segunda fase, visível, o retorno de Cristo com os santos para reinar 1000 anos, o conceito do zoroatrismo aqui embutido. O arrebatamento intermediato e secreto. Lembra aquelas historinhas narrativas? Ah, milhares de pessoas desapareceram no mundo todo, dentro das reportagens, avião caindo, o motorista sumiu, né? Os carros se chocam porque o motorista sumiu, desapareceu, as crianças geradas no ventre das mães desapareceram. Isso é arrebatamento secreto, né? Não visível. Ninguém tem explicação. Isso aí é o que Derby estava falando. Derby. E temos o arrebatamento que será imediato e secreto.
Os crentes desaparecerão da terra. Após isso virá a grande tribulação, 7 anos de juízo sobre a terra. Um foco em Israel e nas nações, né? No final, temos Cristo retornando para restabelecer o reino milenar literal. Então, as diversas interpretações sobre esse arrebatamento. Para quem vem no canal falar, não, é dessa forma, não, é daquela forma. Tem resposta para todos. A base bíblica usada por Derby. Derby usou diversas passagens, mas principalmente 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. O que eu já disse que é em contradição, né? Você acredita que vai subir, vai morar no céu, vai ser arrebatado, e Apocalipse fala que via a nova cidade santa descer do céu, a nova Jerusalém, que descia. Se descia, por que você vai subir? Né? Então não faz muito sentido. Se Paulo falou que animais não herdam o céu, né? Os animais não têm alma, já lá usado pelos testemunhos de Jeová, diz que o homem brincará com a serpente, a criança, a serpente, o leão, vão viver junto. Então, ele interpreta e descreve isso como evento da tribulação, separando a segunda vinda visível de Apocalipse 19. O ponto 2 que ele usa é 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Esse dormir aqui, tá? Na interpretação cristã, é a morte para muitos. Dormiu em Cristo. Nem todos vão morrer, né? Vamos se dizer aqui. Mas, quando Cristo fala assim, ó, desperta, tu que dormes, ele não está falando de morte. Ele está falando de a essência racional que está dormente, a sua divindade. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Então aqui, no caso, nem todos dormiremos, é que nem todos vão dar dispersos pelo sistema, sendo enganado. Muitos vão estar acordados do sistema. Então tá vendo que a interpretação é totalmente diferente? Como essa doutrina se aplicou? Primeiro, a Bíblia dá a referência de Scofield. Primeira referência da Bíblia de Scofield. Em 1909, influenciado por Derby, publicou uma Bíblia de estudo com notas dispensacionalistas. Essa Bíblia se popularizou enormemente entre os evangélicos americanos, espalhando a ideia de arrebatamento pré-tribulacional. Né, Sr. Romeus? Ensina isso aí no seu canal, você que assiste meu canal, seus Geraldins. Nasceu aqui, ó, a doutrina de arrebatamento. Os evangelistas e evangelistas do século XX, né? Mais tarde, a série Deixados para Trás, é um filme, né? Hollywood investiu nisso, nos livros, nos filmes. Igrejas evangélicas adotaram esse esquema de forma quase padrão, né, de ser arrebatado. Então, a crítica e as observações importantes aqui para deixar. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional não existia nos primeiros séculos, ou no anos de 1800 para trás, aí, anos do cristianismo, né? Os pais da igreja, como Irineu, Augustinho, Orígenos, que são, na verdade, os primeiros papas, né? Os padres da época, né? Os representantes aí do cristianismo, nunca ensinaram sobre arrebatamento secreto. Nunca ensinaram. É amplamente rejeitado por católicos, ortodoxos, anglicanos e muito mais protestantes históricos. Então, os teólogos modernos frequentemente consideram essa leitura como uma extrapolação moderna do texto bíblico. Na visão de Derby, né, são os eventos secretos antes da tribulação. Milênio é simbólico, o futuro após a volta de Cristo.
no literal, lá na visão de Derby, 1000 anos após a tribulação. O arrebatamento, o juízo final, conceito zoroastro, só vai acontecer depois da segunda vinda, né? Antes disso, subiu a primeira equipe aí para o céu, dos Yaldins. Não vai haver juízo final. Juízo final só acontece depois que todo mundo passou esse processo. Só que na visão de Derby, separados por etapas. Igrejas versus Israel, um povo de Deus, Deus unificado, um povo de Deus unificado, já na visão de Derby, duas entidades distintas. Então, o sincretismo do arrebatamento cristão com crenças pagãs e tradições anteriores. Vamos ver o que isso pode influenciar. A doutrina do arrebatamento, amplamente difundida no cristianismo evangélico contemporâneo, particularmente entre os adeptos do dispensacionalismo, representa ou apresenta apenas raízes bíblicas reinterpretadas. E Aldins, vocês estão reinterpretando conceitos já antes criados por mentes humanas, mas também evidentes e claras de sincretismo com crenças pagãs. Vocês estão reinterpretando crenças pagãs e mitológicas religiosas anteriores ao cristianismo histórico. Esse sincretismo é perceptível tanto na estrutura narrativa da doutrina quanto nos seus elementos simbólicos, apontando para uma herança religiosa mais ampla que transcende as escrituras cristãs. Historicamente, a ideia de uma ascensão dos justos ou eleitos do céu, precedendo o julgamento divino ou transformação cósmica, é recorrente em múltiplas tradições religiosas antigas. Por exemplo, no zoroatrismo, por exemplo, a religião persa anterior ao cristianismo, encontra-se o conceito de Shaul-Anti, uma figura messiânica que virá no final dos tempos para derrotar o mal, ou seja, o diabo bíblico, ressuscitar os mortos, purificar o mundo com fogo, essa expectativa de um fim dramático seguido de salvação dos justos e da renovação da terra. Apresenta estruturas escatológicas quase idênticas ao cenário descrito pelo arrebatamento cristão, né? Veja que é o mesmo conceito. No platonismo e neoplatonismo grego-romano são difundidos diversos cultos pagãos. Havia noção do que as almas puras ascendiam ao mundo das formas após a morte, ou que certos iniciados eram levados espiritualmente, escapando do mundo material corrompido. Isso se relaciona fortemente à ideia de arrebatamento como uma liderança dos fiéis do mundo caído, antes que ele seja destruído ou purificado. Veja a similaridade. Além disso, muitos antigos descreviam figuras que são arrebatadas ao céu, sem passar pela morte comum. Um exemplo notável é do próprio Enoque, a tradição judaica, mais tarde adotado pelo cristianismo. Até isso foi adotado, né? Associado, adaptado no cristianismo. Mas também o Rômulo, na mitologia romana, Heracles, na igreja grega, ou mesmo de Numa Pompílio, que supostamente desapareceu de forma divina. São personagens de outras crenças associados ao arrebatamento de Enoque. Então não é exclusivo do Enoque dos gigantes aí que vocês narram, né? Esses relatos constroem um imaginário comum de elevação sobrenatural de figuras justas ou escolhidas, selecionadas, separadas. Lá no hinduísmo temos a expectativa de Avatar Kalki, que virá no fim do ciclo cósmico. Kalki, né, vem para destruir o mal, iniciar uma nova era de pureza. Também se alinha
com o modelo cristão do arrebatamento seguido da tribulação, restauração messiânica. Ainda que as simbologias distintas, há um paralelo evidente entre a retirada ou a separação dos justos e a consequência da renovação do mundo. Por fim, diversas tradições esotéricas, iniciáticas da antiguidade, como os mistérios órficos e eleusinos, prometiam, ao ser iniciada, a forma de salvação espiritual futura e elevação mística, geralmente através de um rio de passagem que precedia o fim do ciclo humano e a entrada no novo estágio de existência. Então a questão aqui que está citando é o batismo, é a ablução, né? O efeito da lavagem que vai te remir para uma nova entrada de um portal, de uma nova dimensão, de uma nova vida, de um novo ciclo. Dessa forma, pode-se afirmar que a doutrina do arrebatamento, embora desenvolvida tardiamente dentro da teologia cristã, né, por Nelson Darby, foi reaproveitada arquétipos religiosos mais antigos, reinterpretando temas universais como o julgamento do juízo final, que veio lá do zoroatrismo que eu falei, o livramento do justo, a renovação cósmica. O cristianismo pegou toda essa roupagem nesse aspecto, absorveu como uma esponja e deu novos elementos, né, de cosmovisões pré-existentes. Num processo claro de sincretismo, muito claro, muito transparente, né, muito explícito, onde os mitos antigos ganham novas roupagens sobre verniz de escatologia cristã. A crença no arrebatamento, especificamente na forma popularizada pelo dispensacionalismo, como um evento eminente e secreto, em que os fiéis são levados aos céus, antes de uma grande tribulação, tormento, desespero, que é uma péssima interpretação, né? Já que um dos 24 anciões diz a João e ao Hanan, nomenclatura que vocês quiserem usar: quem são estes? E de onde vieram? Tu sabes. Este é o povo que veio da grande tribulação. Então, quando diz eu vou te guardar na hora da tentação que é de vir o mundo, não significa que vai te arrancar dele. Vai te dar preparação, resistência e força para passar por essa fase que predominará a terra, ou que já predominou conforme a interpretação de Roma e as guerras que haviam, né, no passado. Então, consequências das crenças no arrebatamento. O que isso pode levar alguém que acredita nisso? Quais as consequências disso? Qual que é o preço disso? A crença no arrebatamento, enquanto doutrina escatológica dentro de certas vertentes do cristianismo evangélico, tem implicações que vão além da teologia pessoal. Ela pode modelar comportamentos individuais, posições políticas, visões sociais e até estratégias educacionais ambientais. Essas consequências podem ser positivas ou problemáticas, dependendo de como a doutrina é aplicada, né, e compreendida. Primeiro ponto das consequências psicológicas e existenciais que ela pode causar. Ponto 1. Sentimento de urgência ou ansiedade apocalíptica, o medo. Ai, eu preciso melhorar, senão eu vou ficar para trás, né? Coloca em você certa escravidão mental. Muitos fiéis vivem com a expectativa iminente de serem arrebatados, fica apavorados, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Às vezes nem dorme, só pensa em ter, entre aspas, vida de oração, e as obrigações do dia a dia, né, como trabalho, família, ficam para a segunda opção, né? Então isso pode causar um grande problema aí, tanto familiar como a ressocialização amigável com pessoas. Não posso frequentar tal lugar, não posso fazer certas coisas porque, né, isso vai me prejudicar na questão de ser salvo. Então, olha só a complicação disso. E até desinteresse pela vida presente, como eu falei, desapego com os compromissos da matéria, né?
crianças e adolescentes criados sobre a doutrina do apocalipse, da condenação, do juízo final, do céu, do inferno, né, desenvolvem síndrome do medo do arrebatamento, acreditando que podem ser deixadas para trás se pecarem ou não forem santos o suficiente, se não obedecerem e se rejeitarem aos cléros, às igrejas, às sinagogas, os dogmas, doutrinas, né? Então isso complica. A alienação do presente, a ideia que o mundo atual está condenado, pode levar a um desapego extremo da realidade, uma crise existencial, né? Tanto é que muitos de vocês que se desapegam de religiões, de placas, passam por essa fase de crise existencial, que é PNL, são os resíduos das crenças limitantes, né, infiltrada ainda dentro de vocês. Então, o material e o social acaba desapegando e a vida como apenas provisória, não dá valor, né, no trabalho, né, na questão dos compromissos, né? Então leva meio que em banho-maria. Isso pode provocar desmotivação profissional, negligência com saúde mental, né, o cuidado com a própria mente, com o próprio corpo, e o abandono de projetos de longo prazo, né? Certo? Consequências agora, as consequências sociais e culturais agora. O desinteresse por justiça social e ambiental. Se o mundo está para ser destruído, por que eu vou cuidar dele? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ajudar o próximo? Por que eu tenho que salvar o animalzinho que está na rua? Por que eu tenho que, sabe? Isso causa problema e desinteresse. É aquela questão de muitos canais e aldins aí, pessoas que acreditam tanto nessas doutrinas criadas por homens, que vai morar no meio do mato, que vai estocar alimentos, acreditando num apocalipse que vai haver fome e tal, de tanto que a doutrina mexe no psicológico. A polarização religiosa e sincretismo. A doutrina pode gerar um sentimento de nós contra eles, ou salvos que serão levados e os ímpios que serão deixados para sofrer, ou seja, cria acepção de pessoas, né, separação, vínculo. Isso estimula proselitismo agressivo, exclusivismo religioso, que é o caso de muitas denominações, como a Congregação Cristã no Brasil, que eu fiz parte, o exclusivismo, nós somos salvos e os outros são condenados, né? Em casos extremos, desumanização dos não crentes, ou seja, a rejeição dos que não acreditam, né, que não segue a sua linhagem. Então, eles são melhores que todo mundo, né? São especiais, são considerados os separados, divinos, né? A eleita, né? Os kadoshis, a reinterpretação, o governo de um anticristo. Então, muitos canais, como o do Romilson e outros canais, evangélicos ou não, final dos tempos, começa a levantar teorias, né? É o Trump o anticristo? Não, é o Macron lá da França? Não, é o fulano agora que é ciclano, que é beltrano. Então, veja o que a doutrina faz com as pessoas, né? Acaba fazendo você interpretar pessoalmente certas pessoas como negativas. Então, a apatia política, se o mundo está destinado ao juízo divino, muitos crentes veem ações políticas como inúteis. Não adianta colocar fulano, remover ciclano do poder, eleger ciclano, vai ter que passar por isso, né? Então dá pouca importância, né? Irrelevante. Contribuindo para a alienação cívica, né? Deixando a mercê na mão de homens. As consequências teológicas e eclesiásticas. Escatologia escapista, que é o de escapar da situação. O foco no arrebatamento pode incentivar uma teologia de fuga para o meio do mato, né?
onde a solução para o mal não é o engajamento cristão no mundo, mas sim a retirada sobrenatural da igreja. Você acha que vai escapar indo para o mato, viver no meio do mato. Ah, tá. Então a negligência da missão social da igreja, né? Igrejas focadas nos finais dos tempos tendem a investir mais em converter almas do que transformar estruturas injustas ou apoiar necessitado. Então, a teoria do medo, né? Não, você tem que forçar. Prega o medo da, você vai ficar para trás, né? Teoria do inferno, teoria do juízo final, para forçar a pessoa a fazer parte da instituição, né? Não, olha o que está acontecendo no mundo, usa os exemplos do mundo como se nunca acontecesse guerra em eras passadas, que nunca houve movimentos cataclismo, né? Tsunamis, terremotos, sempre houve essas causas. Mas eu uso o termo apocalíptico para impor a sua doutrina, para pregar a sua crença, né? Então, é um termo de manipulação também. Quinto ponto, potenciais e aspectos positivos e acerto de contextos. Qual que é a visão positiva? Apesar de críticas, é injusto reconhecer que a crença no arrebatamento pode produzir alguns efeitos psicológicos e espirituais construtivos, como, por exemplo, motivação para a vida ética ou espiritual disciplinada, guiada por vigilância e sanidade. Então, tem o seu ponto negativo, né, que eu acabei de falar, a teoria do medo para forçar, mas tem o seu lado positivo, que é incentivar a pessoa a ser honesta, a ser reta, a ser íntegro, entendeu? Não vai fazer coisa errada. Então, mesmo que pregado de uma forma mentirosa, essa escatologia toda, tem o seu ponto positivo, que é corrigir as pessoas. Então, consola em tempos de sofrimento, por acreditar que o mal terá fim e que existe uma esperança gloriosa reservada aos fiéis. Não deixa de ser ilusão, né? Massagem para ego. Unidade entre crentes com sentimento de missão e expectativa comum. Conclusão. A crença no arrebatamento tem um impacto que vai além da esfera individual, afetando valores, decisões e relações com o mundo atual, quando interpretada literalmente e de forma isolada, que é o caso da maioria. Ela pode promover alienação, tá? Doença mental, escapismo, que é a loucura que faz a pessoa morar no meio do mato, acha que tem que fugir da urbanização para ter uma vida melhor, a passividade diante das crises reais. Por outro lado, quando equilibrada com uma teologia correta, comprometida com o presente e com o próximo, pode servir como um símbolo de esperança e transformação. Portanto, o arrebatamento como narrativa escatológica não é neutro. Ele forma visões do mundo. A forma como essa doutrina é ensinada é compreendida, determinada e se ela será a ferramenta de fé madura ou um instrumento de alienação coletiva, alienação corretiva. Então, arrebatamento e inferno são dois tipos de doutrinas que têm o objetivo de controle psicológico ou consolo existencial. A pessoa acreditar que já que não dá para corrigir aqui na matéria, não dá para se ter uma vida aqui, tem esperança, meu amigo. Do outro lado da vida vai ter um lugar que não vai ter o sofrimento. Você não vai precisar acordar cedo para ir trabalhar, para pôr comida na sua casa. Você não vai ter doença, não vai ficar doente. Do outro lado não existe doença. Do outro lado é só alegria, né? Não vai ter violência, não vai ter pessoas ruins. Então você acreditando, criando uma realidade paralela para te confortar, né? Para te dar força para viver a realidade. Então tem um efeito psicológico. As doutrinas de arrebatamento e de inferno eterno ocupam lugares centrais, ou seja, primordiais, principais, no imaginário religioso cristão moderno. No entanto, sua função dentro da experiência humana pode ser profundamente ambígua, tá? Pode ser profundamente ambígua.
embora apresentadas como verdades espirituais. Essas ideias têm sido historicamente utilizadas tanto para manipular, escravizar, deturpar, né, mexer com sentimentos, emoções e controlar comportamentos. Consegue moldar você. Quando para oferecer consolo, estrutura psicológica a quem sofre com o caos e a incerteza da vida, né? Então é inventar um fantástico mundo de Bob para você não ser tão chocante com a realidade da matéria. Instrumento de controle e manipulação. A doutrina do arrebatamento. O medo de como a ferramenta de obediência. A doutrina do inferno, por exemplo, especialmente em forma literal e eterna, é um dos mecanismos, uma das PNLs mais utilizadas, mais eficazes para dar história em introduzir obediência religiosa, em manipular pessoas. A questão da ameaça de sofrimento infinito gera um senso de urgência espiritual e dependência total da autoridade religiosa que possui a chave da salvação. Então, se você não se sujeitar ao dogma, à doutrina, à pregação do suposto ungido de Deus, do homem de Deus, né? Se você não obedecer às regras da igreja, você está fora do time, você está sem salvação, você vai ser condenado, e se você já sofre aqui, você vai sofrer muito mais do outro lado. Entendeu? Estratégia de manipulação. Então, arrebatamento como chantagem emocional. A crença de que os fiéis podem ser levados a qualquer momento, a qualquer circunstância, né, deixando os outros para trás para sofrer, pode ser usada como forma de coerência emocional. Agora, pensa se você no céu olha para a esquerda, para a direita, nossa, eu fui salvo. Você não vê sua mãe, você não vê seu tio. Eu não acredito nessa teoria de arrebatamento, né? Eu já falei que é um conceito do zoroatrismo. Mas vamos supor que fosse realidade isso. Até quando esse ponto de alegria que você não vê que um filho seu não foi salvo, né? Sua mãe não foi. Então não faz muito sentido. Pastores ou líderes espirituais podem explorar esse medo para controlar escolhas pessoais, como o casamento. Já falei aqui, eles escolhem com quem você vai casar, a carreira, né, do seu trabalho profissional, do que você vai trabalhar. Se você é um jogador de futebol, para muitas igrejas e doutrinas aí, é bizarro, mas ora a Deus para Deus te preparar outra profissão, porque essa aí é uma carreira, você está no mundo, né? Se você é um músico, por exemplo, você sobrevive de uma banda, você toca rock, ou você toca num barzinho da noite, né? Tem que trocar de profissão, você está no mundo, isso aí é coisa do mundo, né? Então eles moldam a sua carreira, né? O que você vai trabalhar, você não tem direito de escolha, com quem você vai casar, né? E comportamento sexual político. Também eu sou a favor de que cada um seja livre conforme tem vontade de ser, que o que é pecado na minha ética e visão é quando você quer impor numa outra pessoa o que no seu universo, no seu mundo e na sua mente é errado para você. A sua ética é sua, a sua moral é sua, guarda para modelar o seu eu. Você não tem direito de tirar de si e achar, ah, fulano está fazendo coisa errada, fulano vai ser condenado, fulano está pecando. Não, cada um é direito da sua própria liberdade, da sua vida. Então o comportamento sexual é moldado por eles também, manipulado por eles também. E a questão política, né? Culpa e vigilância constante. A expectativa do arrebatamento gera um estado de preocupação, né? Um estado de estar sempre em alerta, sempre prestando atenção nos sinais do mundo, né? Então você cria uma síndrome de pânico, uma síndrome do desespero nas pessoas. Isso cria em muitos, pode ser que em você não, mas em muitos sim. Se Jesus voltar agora, eu estou pronto? Será que eu vou ser arrebatado? Será que eu vou ser elevado? Será que eu vou ser salvo? Né? Isso reforça a ideia de que qualquer erro ou desvio pode significar perda de salvação.
alimentando uma cultura de culpa e submissão. Você não pode, nossa, eu saí com a namoradinha, não suportei o desejo da carne e a gente fez amor. Ai, perdi minha salvação. Tem doutrina de igreja que é assim, sabe? Só porque você se relacionou com a sua namorada, né? Ai, eu não podia me masturbar. Ai, não podia ir no cinema. Ai, eu fui numa praia, não podia ter ido. Eu caí em tentação. Ai, eu fiz uma tatuagem. Será que eu perdi minha salvação? Coisas bobas, tolas, mas que doutrinas se aproveitam, tá? Para te manipular e você ter a PNL programada, injetada em você, né? A alienação. Ah, se eu fizer isso, vou perder minha salvação. Então é o controle de massas. Essas doutrinas ajudam a manter estruturas religiosas centralizadas, onde a figura do intermediário, ou seja, do pastor, ancião, cooperador de jovens, diácono, presbítero, preletor, obreiro, né? Qual nomenclatura que for, o líder, o papa, né? O babalorixá, quem mais? O coroinha, o padre, enfim, qualquer guia é essencial para evitar a condenação ou garantir escapar dela. Você precisa de um cargo eclesiástico, você precisa se sujeitar a algum líder, né? Um pai de santo, um pastor, um padre. Consolo para a realidade aceitável, né? A questão do arrebatamento cria em você, por outro lado, é inegável que tanto o arrebatamento quanto o inferno, em determinado contexto, funcionam como respostas simbólicas, emocionais profundas em questões existenciais, que a razão pura não resolve. Já que você não pode isso, fica tranquilo, né? Deus vai fazer para você. Deus vai mandar o anjo fazer para você, né? A pessoa não alcança, então ela cria algo imaginário que possa confortar a sua realidade, né? Justiça final diante do mal. A ideia de um juízo final, né, de punição eterna. Isso aí conforta aqueles que sofrem injustamente, que Deus vai punir quem te fez o mal, né? Vai fazer justiça, a dita justiça. A justiça maligna, né? Pois oferece a esperança de que os opressores não escaparão, não sairão impunes, não se livrarão, não escaparão de jeito nenhum. Então isso te conforta, né? É um sentimento vingativo aí, meio que disfarçado de amor, né? Tem que perdoar, mas isso te conforta, né? Que Deus vai fazer justiça contra aquele que te fez mal, os seus inimigos. Que, aliás, os seus inimigos não são nem de carne, sangue e osso, né? Então, segundo ponto, para os que vivem em dor, em perseguição, em sofrimento, a ideia de arrebatamento é um alívio emocional. Vou escapar, vou sair daqui, não vou voltar mais para cá. É uma porta de escape para um mundo melhor, né? Para um mundo fantasioso, copiado de outras crenças. O inferno dá sentido à ideia de certo e errado. O arrebatamento há de pertencer ou não a uma questão boa. Superação de infinitude e da morte. Para muitos, é intolerável aceitar que a morte seja um fim ou que a injustiça fique sem correção. Os céus, pós-arrebatamento, a punição dos ímpios, são formas simbólicas de dar sentido à perca, à dor e à injustiça. Conclusão: tanto o arrebatamento quanto o inferno são doutrinas com alto poder simbólico e emocional. Eles podem servir como fontes de consolo e esperança existencial, especialmente para os que vivem sob sofrimento ou insegurança. No entanto, são usadas de forma dogmáticas. Então vamos falar um pouquinho da questão do arrebatamento pregada atualmente por diversos canais que acreditam nessa esperança, né, de ser arrancado daqui. Será que é verdade? Será que muitos canais não sabem as origens das coisas, né, que é culpado de diversas crenças?
é sincretizado, né? Por isso que vale a pena você não montar no cavalo da ignorância, ter a mente aberta, estar disposto a analisar, pesquisar, para saber se o que estão te oferecendo, te entregando, realmente faz sentido. Então vamos lá, quase terminando esse vídeo aqui, abordar mais um pouquinho disso. Qual seria o verdadeiro arrebatamento? Qual que é? Então não existe, Luiz Paulo? Claro que existe. O verdadeiro arrebatamento é um despertar semelhante ao gnosticismo, ou seja, a gnosis. É diferente do cristão, é o estado crístico da consciência. Aqui lemos: ao contrário da concepção literalista propagada por correntes do cristianismo moderno, ou Yaldins, o verdadeiro arrebatamento não deve ser compreendido como um evento físico, as nuvens se abrindo, né? Milhares de seres espirituais, até porque tem a questão aí, Apocalipse faz parte da nova ordem mundial, são uma agenda global, e tem a questão dos hologramas, né? Essas questão aí do céu ser usado através do projeto Blue Beam. Então, qual seria então? Em corpos, eles acreditam que são levados ao céu por evento sobrenatural, né? Os cristãos. Trata-se de um processo interior da pessoa, simbólico e espiritual. O arrebatamento da consciência. O verdadeiro arrebatamento é o da consciência. Como assim, Luiz Paulo? Explica melhor isso. Se o arrebatamento é da consciência, como entender melhor isso? A libertação da alma do domínio ilusório das estruturas religiosas, das crenças limitantes, da Matrix, né, da roda de Sansara, são mentais que aprisionam o ser humano. Essa interpretação tem raízes profundas no pensamento gnóstico dos primeiros séculos da era cristã, onde os verdadeiros fiéis ou essênios, tá, despertam o Cristo interior, estado crístico. É o símbolo do conhecimento libertador da gnosis. Para os gnósticos, a salvação não se dava por rituais externos, ou seja, batismo, nem partir de pão, né, mitraísmo, nem submissão institucional, se sujeitar à pregação, a dogmas, a doutrinas, a ensinamentos, mas por meio do despertar da centelha divina que existe dentro de cada um, de cada indivíduo, que reconhece a sua origem, a lei deste mundo material. Ou seja, é a sua alma, o seu espírito, a sua consciência, a sua racionalidade. Assim, o arrebatamento gnóstico é a elevação da mente acima do sistema ilusório, chamado de cosmos, as ideologias, as religiões dogmáticas, poderes políticos e crenças que mantêm o ser humano cativo no medo, da ignorância e da desobediência cega. É o momento que as almas se recusam a continuar participando do jogo do controle, fazendo parte da doutrina, do mesmo segmento, né? De frequentar templos, de praticar rituais, de dar dízimo, ofertas. Então, é uma manipulação. Nesse sentido, o verdadeiro inferno, que é a consciência por programações, e o céu é o estado desperto, né? Então, o inferno é você que faz quando você compra, cria dívidas, não dá conta de pagar, quando você vive um casamento péssimo, sua vida vira um inferno, quando seus filhos, você recebe a notícia que estão usando drogas, né? Você vive um inferno. E há várias maneiras de interpretar o que seria inferno na matéria, né? Um mundo mal. Já pensou? Uma notícia, você ser abusada, né? Você tomar um prejuízo, algo que cria traumas em você, seja na infância ou depois de adulto. Isso são infernos. Então, o verdadeiro ser deixado para trás não é ficar na terra, como é pregado no cristianismo. É permanecer dormindo. Desperta, tu que dormes. Messias te esclarecerá. O estado crístico vai te esclarecer, tá? Então, não quero saber desse tipo de ensinamento, não quero saber desse tipo de vídeo, não quero conhecer a verdade, para mim tá bom demais,
meu futebol final de semana, minha cervejinha, meu churrasquinho, tá bom demais, ir pro culto uma vez ou outra. É permanecer dormindo, é não querer conhecer a verdade, isso é permanecer no inferno. É alienado do seu potencial divino, do que você pode ser capaz, né? O verdadeiro arrebatamento, ou arrebatado, é aquele que se rompe com a ilusão e entra em comunhão com o estado crístico, o arquétipo Cristo, do símbolo dos logos, da razão iluminada, do amor não condicionado, não procriado, não programado. O verdadeiro ser deixado para trás, né, não é o que ficou pós-arrebatamento. Não é ficar na terra, é permanecer dormindo, inconsciente, alienado do seu potencial divino. O verdadeiro ser arrebatado é aquele que rompe a ilusão, como eu falei, né? Essa visão resgatada, de resgate, essa visão de resgate, também elementos de correntes filosóficas, esotéricas, estoicas, platônicas, que ensinam que a liberdade verdadeira é a liberdade da mente. Lembra o ditado, a pior prisão é da mente, não a do corpo. Tem muitas pessoas que estão presas e estão soltas mentalmente. E tem muitas pessoas que estão presas mentalmente, mas estão soltas. É uma incógnita, né? Assim, o arrebatamento não é escapismo, não é fugir para os matagais, para as áreas rurais, mas retorno à realidade essencial, a verdade que liberta, o conhecimento que dissipa as trevas, que dissipa essa manipulação criada por homens para te escravizar mentalmente, com PNLs do medo, né? Medo do inferno, isso é pecado, isso não pode. Então a consciência que reconhece como parte da fonte divina. Portanto, preste atenção, portanto, o arrebatamento como gnoses é chamado de libertação radical do ser ao retorno da racionalidade espiritual e à emergência do estado crístico interior, tá? O estado despertado, ascensionado, não como figura histórica ou messiânica, né? Porque Jesus que prometeu voltar, ou Cristo, né? Ou Machia, tem várias religiões que prometeram. Cada um deve achar o Cristo dentro de você mesmo, não dentro das igrejas, das sinagogas, mas como estado de consciência desperta, lúcida e compassiva, capaz de transformar o mundo de dentro para fora. Renovai, como diz o ditado lá, como está escrito, pela renovação do vosso entendimento, né? Então é isso, renovar o entendimento é retornar à fonte. Renovar o entendimento é o verdadeiro arrebatamento, é o verdadeiro sentido, tá? Para os gnósticos, o mundo material é controlado por entidades inferiores, que é chamado de arcontes, demiurgo, Yaldabaoth, né? Ou Deus dos exércitos, como você queira chamar. Então os arcontes, que mantêm a alma humana aprisionada através da carne, do avatar, do corpo, do entretendimento, da ignorância, da culpa e do medo. São justamente os mecanismos que o dogma do inferno e do arrebatamento literal também utilizam, né? Então temos aqui citações dos pergaminhos achados no Mar Morto, ou mais propriamente na Nagadi Hammadi, os primeiros códices, né? Tratado de Tripártido. Está escrito uma frase assim: ele mantém muitos na ignorância e torna os submissos, para que não percebam sua liberdade e glória original. Esse sistema é sustentado por instituições religiosas, estruturas de poder que se aprisionam da espiritualidade para manter a dominação. Assim, o verdadeiro arrebatamento é retirada da alma consciente desse jogo de manipulação, uma revolução interior que rompe com a ilusão. Então, para terminar aqui, Cristo como estado de consciência, não como um Cristo que andou nas ruas de Jerusalém, Galiléia, foi pendurado na cruz ou madeira, ou qualquer interpretação, tá?
Cristo da Gnosis, estado crístico, arquétipo de uma centelha divina, não físico, criado por demiurgos. Tá? No gnóstico diz, o Cristo nos evangelhos gnósticos diz, não é o Messias escatológico que retorna nos céus. Logos divinos, o arquétipo da verdade que habita dentro de cada um, de cada ser, de cada desperto. A racionalidade. Esse reino simboliza o arrebatamento. O reino de vós, o reino dos céus está entre vós, né? Passagem bíblica. Não é geográfico nem cronológico. É um estado de presença, de lucidez, de interpretação com o todo. Tá? Conclusão final. O verdadeiro arrebatamento não está lá vindo nos céus, como Romilson está pregando, como Juarez prega, como os demais, Bispo Macedo prega, como os pastores, como os cooperadores e anciões da congregação. Nenhum desses aí sabe dessa questão de pano de fundo, desse arrebatamento copiado de outras crenças antigas, o sincretismo religioso. Mas o verdadeiro arrebatamento, tá, está mais no ser da consciência, na volta do estado crístico, na volta de saber interpretar as coisas, na volta da sua racionalidade, porque é tudo isso que o sistema fez a vida toda, fazer você se tornar uma pessoa que não pensasse, que não pesquisasse, que não raciocinasse, então prender a sua centelha divina através de entretenimento, mas agora você está despertando do suposto sono, sono de consciência, não sono da morte, não sono do justo, não sono de colocar a cabeça no travesseiro, tá? E é isso. Raciocinar longe das estruturas do medo, da culpa, do controle institucional. Essa é a verdadeira gnose do Salvador, que transforma o indivíduo em templo vivo da verdade. Lembra que ele dizia lá a frase, eu sou a luz que veio ao mundo, né? A luz do entendimento, lucidez. Ó, a palavra luz e lucidez tem muita semelhança na etimologia. Nesse contexto, o Cristo não volta no futuro. Ele desperta no presente, em cada ser humano que se conecta com a sua origem divina e toma consciência da sua verdadeira natureza, ou seja, a sua centelha divina. O arrebatamento é isso. É o despertar crístico da razão, do amor e da liberdade. Então, parem de ser enganados, parem de ser ludibriados, parem de cair em contos de carochinha. Despertem, meus irmãos. Saiba buscar profundamente o significado, as interpretações, para não interpretar com a ótica de como o sistema implantou, tá? Em você, como veio de Roma. O cristianismo nada mais que só reinterpreta ideologias que foram criadas por eles mesmos. E agora os que dizem que saíram da bolha só estão novamente dando novas roupagens, mas estão no mesmo conceito. É igual o protestantismo, né? Quando foi criado por Lutero, ele refutou um monte de tese, mas ficou com um monte de outras teses, um monte de outras heresias que não conseguiu dissipar por completo. Então esses novos revolucionários, reformistas do cristianismo, do evangelho, estão pregando as mesmas coisas que Lutero pregava. Fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!